Boa noite, igreja. Estava aqui me acertando nas cifras. Muito tempo que eu não venho aqui na frente, né? Mas graças a Deus por isso. Como o Dudu falou na palavra de domingo, né? Sempre que a gente puder, a gente tem que trabalhar para Deus com alegria. Então, que nós possamos sempre trabalhar para Deus com um sorriso no rosto, porque isso também nos trará alegria. Amém? E nós vamos começar então cantando um hino que chama-se Ajuntamento. Que nós estamos pedindo para Deus soprar sobre nós o sopro dele, amém? Vem, sopra sobre nós teu sopro, nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas, anseios. Vamos cantar, e tu és o Senhor, tu és o Senhor de toda a glória. Sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Pedir para que Ele sopre em nós. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Se você acredita, cante conosco. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor, tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador.
bendito Rei e Salvador. Amém, amém. Muito boa noite, gente. Hoje eu não vou cumprimentar o pessoal da internet. Por quê? Porque Araçá está sem internet. Não sei se é por conta da quantidade de fio que eu vi no chão aqui na entrada do bairro, mas quem sabe, né? Então, muito boa noite. Eu gosto muito de ver a igreja aqui reunida, para te falar a verdade, agora que não tem ninguém vendo a gente. Eu acho muito legal quando a gente está aqui junto. A gente passou por um tempo muito difícil e não faz muitos dias que a gente não pôde estar juntos reunidos. Então eu valorizo muito quando a gente está aqui, só entre nós, já que a gente está com essa bem intimista. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens sobre igreja relevante. Essa é a última mensagem. Na quarta-feira que vem, eu e o pastor Ricardo, nós traremos um outro tema. E mês que vem também é o mês da música, então temos domingos especiais. Então vem, traz visitante, vai ser bem legal. Se por um acaso você ainda não fez o seu pedido de oração ou agradecimento lá no grupo Aprisco, fica à vontade, faça o seu pedido de oração. Nós como igreja, nós leremos os pedidos de oração e oraremos juntos como igreja, e eu tenho convicção que o nosso Deus nos ouvirá. Enquanto isso, a gente canta mais um louvor e você faz seu pedido de oração. Amém.
Então vamos ler os pedidos de oração aqui do nosso grupo Aprisco. A Débora Nascimento, ela pede oração pelo pai. O nome dele é Carlos Alberto Nascimento. Ele ainda está internado, precisando de uma cirurgia no fêmur. E o hospital não pode fazer essa cirurgia, não por não ter espaço, por não ter leito, mas é porque o estado de saúde dele não tem permitido que essa cirurgia possa acontecer. Então ela pede oração para que as coisas possam acontecer da melhor forma possível, que o estado de saúde dele melhore para ele poder, de fato, conseguir fazer essa cirurgia. A Débora, outra Débora, essa aqui é a Débora Ferreira, ela pede oração pelo tio, que chama Florencio. Ele é pai de um primo e esse primo faleceu na semana passada. Infelizmente, na segunda-feira, o tio teve um AVC e está internado. Ele já está com 91 anos. A Tatiane pede oração pelo retiro de juniores, que vai ser agora nesse final de semana, para que o Senhor continue à frente de tudo, dando provisão e abençoando a todos. A Juliana Porto pede oração pela família e pela vida profissional. A Suelen também pede a Deus pelo retiro de juniores e fala que pede orientação do Senhor para que Ele continue direcionando a vida dela. Pede oração também pela recuperação do pai da chefe dela, que ela está num novo emprego, aliás. E pede pela saúde da Sara. A Simone Dias pede oração para que Deus controle a ansiedade. Ela vai fazer uma viagem, uma mudança de vida e certamente isso gera ansiedade. A Mari, não a Mari do Gessi, a Mari que vai ser do Dedé, não vem com essa não. Não é ainda não, tá? Não. Ok. Mas só vai ser se Deus quiser. Não sei, não aviso, né? Então a Mari pede oração pelo Vitor Hugo, que vai fazer uma cirurgia de adenoide também nas amígdalas, sexta-feira, também pede por sua família. A Marlene agradece as bênçãos recebidas. A Maria Marta pede oração pela família e por toda a programação de Natal, que o Senhor esteja no centro de tudo. A Belina, ela agradece a Deus pela cirurgia da vizinha, Lucília, que foi muito bem sucedida, e também pede para orar por toda a família. A Olinda, ela pede oração pela saúde dela e pelos exames que ela vai fazer. A Giovana, ela pede oração pela recuperação do esposo que passou por uma cirurgia. A Gislene, ela pede oração por uma colega de trabalho que teve um infarto nessa madrugada e agora está na UTI, é a Cláudia. A Jéssica pede oração por duas amigas com problemas distintos e as duas precisam de ajuda e também de oração. É a Cândida e a Meire. A Débora volta a pedir agradecer a Deus pela alta médica da Elisiane, que a gente tem orado por ela aqui em algumas quartas-feiras. Ela agradece também pelo aniversário dela, que será amanhã, e ela finalmente vai comemorar esse aniversário em casa. A Jéssica volta também e pede para que Deus a abençoe na vida profissional. A Giane pede oração pelo recém-nascido que está no UTIM. O nome dela é uma menininha, é Eloá. A Débora Lousada agradece a Deus pelas bênçãos. A Francisca também agradece a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com toda a família dela e pede oração pela viagem do Carlos amanhã. Pastor Antônio fala que amanhã vai fazer uma revisão sobre um câncer e pede oração, ele está lá em Belo Horizonte. O Diego pede oração a todos os irmãos pela família. A Zilene pede a Deus que continue abençoando e cuidando da família e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. A Dulcenir agradece ao Senhor as bênçãos, os cuidados com ela e com a família dela. E pede oração pelas famílias. A Eliette agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede para que a gente continue orando por Israel, por essa guerra, enfim, para que acabe a guerra da forma mais rápida possível. E também pede por todos os enfermos da igreja. A Dalva agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. E a irmã dela, que fez uma ponte de safena, e o irmão, que também fez no início desse mês, estão se recuperando muito bem. Ela agradece aos irmãos que têm se lembrado dela nas orações e pede a Deus pela paz. O pastor Flávio agradece a Deus pela cirurgia, ele já está com um olho muito bom.
Glória a Deus. Agora ele consegue enxergar. Está com um olho muito bom. O outro olho, ele continua, vai ficar igual o Pantaleão lá meu sobrenome é Pantaleão, não tem nada a ver, tá? Mas o Chico Anísio tinha um personagem chamado Pantaleão, que usava um óculos tapado e outro que enxergava. Tá mais ou menos assim, mas tá ótimo. Deu tudo muito certo e em breve ele vai estar aqui contando os causos dele aqui no púlpito de novo. O Hélito pede oração pela saúde de Ana Rosa e também pelo esposo. O pastor Ricardo pede pela saúde da Sara, que Deus continue direcionando e tornando o tratamento dela assertivo. O Rodrigo, ele avisa que o nosso culto está sendo gravado nesse momento, por isso que nós estamos com as câmeras, e ele vai ser postado para os irmãos que não estiveram aqui, para que eles possam ver também. O Luiz agradece a Deus pelo casamento do filho que está chegando. Glórias a Deus. Então, vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, lemos aqui muitos pedidos de oração e, para nossa alegria, tem muitos agradecimentos, pessoas que não estão mais, Pai, internadas, pessoas que têm se recuperado bem, pessoas que têm voltado para os seus lares no processo de recuperação. Glórias ao Teu nome, Deus. Nós sabemos que é a Tua mão poderosa que faz com que as coisas deem certo. A gente sabe que é o Senhor que abençoa aquele médico para que ele tenha capacidade e conhecimento para poder ir naquele local certinho e resolver o problema. Obrigado, Pai, porque o Senhor abençoou pessoas para criarem remédios, um comprimido, Deus, que a gente nem sabe, a gente engole e ele vai lá naquele ponto que está doendo e a nossa dor passa. Abençoe essas pessoas, Pai, para que eles tenham ainda mais sabedoria, ainda mais conhecimento, ainda mais inteligência, para que outras doenças que a gente porventura ainda não conhece a cura, para que a gente possa ter cura dessas doenças. Por que não, Deus? Abençoe os teus filhos, Pai. Nós glorificamos a Deus, porque pessoas inteligentíssimas são capazes de resolver problemas tão complicados, e glorificamos ao Senhor, porque o Senhor não nos poupa dessa verdade. O Senhor continua distribuindo a tua bênção, o Senhor continua fazendo com que chova para o ímpio e para o justo. E não queremos, Pai, aqui dizer que o Senhor abençoe só os médicos cristãos. Não, abençoe todos aqueles que estão na frente de batalha contra qualquer doença, porque quando nós formos ficar internados, nós dependemos da capacidade deles para ficarmos bons. Então os abençoe, Pai, esses que estão no plantão agora. Abençoe, Pai, os enfermeiros que estão agora de plantão. Abençoe, Pai, aqueles que estão se debruçando em cima de uma papelada para tentar entender qual que é o melhor tratamento para determinado problema de determinado paciente. Ilumine os teus filhos para que a gente tenha sucesso nos tratamentos. E abençoe a Ibara, Pai, para quem sabe daqui sair também grandes nomes, por que não? Cientistas, pessoas que cuidam do outro na área médica. Abençoe a tua igreja, Pai. Também pedimos por aqueles que ainda não conseguiram o tratamento, para que a tua mão poderosa, Pai, venha auxiliar. Por exemplo, o pai da Débora, que ele não pode fazer uma cirurgia por conta do estado de saúde. Pai, estenda as tuas mãos. Pessoas aqui também, Pai, que pedem por emprego. Pai, como é difícil não ter um salário. O Senhor esteve aqui, o Senhor caminhou, o Senhor foi ajudado por Joana e Suzana. Lucas diz que o Senhor foi ajudado por Joana e Suzana, que elas sustentavam o teu ministério. Pai, coloque Joanas e Suzanas na vida dessas pessoas e abra uma porta de emprego para que possa trabalhar, Pai. Ninguém gosta de viver de ajuda, nós queremos trabalho, Senhor. Então, Pai, abençoe essa nação para que as pessoas possam produzir, para que as pessoas possam investir, para que as pessoas possam criar negócios. Pai, nos abençoe para que a gente possa prosperar. E abençoe a Ibara nesses nossos próximos 40 anos. Nós clamamos para que a tua presença, para que teu Espírito jamais se aparte de nós. Para a glória do teu nome, Deus. Amém.
tuas promessas pra mim. Vamos cantar novamente, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Força e refúgio é o Senhor, todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bendito seja Deus, esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso. Deixa eu ver se a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, hoje, como a gente disse aqui no início, é nossa última mensagem dessa série que nós chamamos de Uma Igreja Relevante, uma série que existe por conta dos 40 anos que a Igreja Batista em Araçás completou. E nessa série de mensagens, eu e o pastor Ricardo, nós nos debruçamos nas Escrituras e nós trouxemos à igreja exemplos de como nos tornar uma igreja relevante. E nós descobrimos que, para a glória de Deus, a Igreja Batista em Araçás não está longe disso. Ao contrário, nós somos uma igreja bem relevante no bairro, uma igreja que tem uma história no bairro, uma igreja que é bem vista no bairro, uma igreja relevante aqui, neste lugar. E glórias a Deus por isso. Mas eu preciso que você me acompanhe aqui numa história. Presta atenção. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus termina de chamar os discípulos e fala que vai enviar os 12. E fala, vocês vão pregar as mensagens das boas novas, da salvação. E o pessoal que te receber, você abençoa. Quem não te receber, você bate o pó. Aquele que te der água, você trata bem, trata com carinho. Você vai levar as boas notícias da salvação. Daí, olha que loucura. Chega no capítulo 11, João Batista, lá preso, manda seus discípulos perguntarem, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o Cristo mesmo. E os discípulos de João Batista vão lá e falam assim, então Jesus, João Batista pediu para te perguntar se você é realmente o Cristo. Aí Jesus falou, você não leu o capítulo 8 e 9 de Mateus? Nós já estamos no 11. O capítulo 8 e o capítulo 9 tem a cura de um leproso, tem o poder de Jesus sobre demônio e doença, tem Jesus acalmando tempestade, tem cura de endemoniado, tem Jesus curando paralítico,
tem Jesus com poder sobre doença e morte, a cura de cego. É só voltar 2 capítulos, João Batista, que você vai ver tudo que está acontecendo, porque Jesus repete exatamente, mais ou menos isso, no decorrer do capítulo 11. Aí depois de explicar isso tudo, ele fala, não tem esse camarada aí, tal de João Batista? Então, não tem homem igual ele não, tá? Nascido de mulher, ele é o maior. Ele é um profeta como no Antigo Testamento. Aliás, quando foi prometido alguém que viesse no espírito de Elias, é ele. Então esse que mandou os espias, né, dele perguntar a Jesus se ele de fato era o Messias, Jesus falou, ele é maior. Ele é o maior nascido de mulher. Aí Jesus vira para o povo e fala bem assim: ai de ti, Corazim, Betsaida, depois fala de Cafarnaum. Porque se isso tudo que aconteceu no capítulo 8 e no capítulo 9 de Mateus tivesse acontecido em Sodoma, lá teria mais arrependimento do que aqui. Por conta disso, naquele dia haverá muito mais rigor para vocês do que para eles. Eles serão julgados por conta dos pecados cometidos, contudo, vocês serão julgados conforme o pecado de vocês, mas vocês olharam para mim. Ele fala que Sodoma vai ser julgada com menos rigor do que a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque viram essas imagens. Aí nós chegamos no capítulo 11 e no verso 25. Aí ele termina de falar isso tudo, aí chegamos no 11:25, aí o texto narra assim, ó. Naquela ocasião, na ocasião que Jesus está explicando isso tudo, né, que ele termina de explicar, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim, foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse todo mundo conhece. Esse é um texto muito conhecido, mas a gente conhece só ele. Esse texto ele só acontece, Jesus só fala isso, só faz essa oração, por quê? Porque ele vem fazendo milagre, chama Mateus e envia os 12, é cobrado pelos discípulos de João Batista, olha para uma cidade que viu aquele monte de milagre e não se curvou a Jesus. Então Jesus, numa oração, ele meio que explica o porquê que isso acontece. Porque ele sendo Deus, um estalo basta para que tudo pudesse acontecer. Jesus vivia num tempo onde, para você demonstrar fé, você não tinha que crer nele, você tinha que crer naquilo que era pregado pelos maiorais da lei. Era necessário seguir uma porção de regras, e boa parte dessas regras era invenção humana, nem interpretação do texto bíblico era simplesmente algo que algum intérprete da lei achou que era necessário que estivesse na vida ordinária dos judeus. Então, isso fazia com que a vida devocional dos judeus não fosse nada fácil, nem dos judeus, nem de nenhum daqueles que entendesse que aquela fé era fé genuína, porque nós temos muitos exemplos de norte-africanos que iam para Jerusalém para poder comemorar as festividades. O norte da África, principalmente o lado voltado mais para a península do Sinai, era um local com bastante pessoas que achavam, entendiam que o judaísmo era a religião correta. Então, no fim das contas, parece que foi criada uma religião
impossível de ser seguida. Uma religião que tratava de dificuldades para que você adorasse o Deus Todo-Poderoso. Ao invés de apresentarem a salvação em Deus, criaram obstáculos para deixar Deus muito distante, para que você tenha muita dificuldade e trabalho para ser observado por esse Deus. Portas e mais portas fechadas. Você precisa fazer assim, você precisa estar de lado. Sábado você não pode nem ir. Agora você precisa deixar a barba de um jeito, agora o cabelo de outro, agora você precisa tomar roupa. E vai acrescentando rituais, transformando esses rituais na religião. A audácia religiosa foi combatida com Jesus no mesmo nível do pecado. Por isso o título da nossa mensagem é uma igreja verdadeiramente inclusiva. A nossa mensagem vai falar disso, de como nós seremos uma religião. Se você é religioso, óbvio, eu sou pastor de uma igreja, é uma religião, é óbvio que eu sou um religioso. Mas é claro que eu sou sim. Mas o que isso significa? Porque a palavra religião, ela aponta para um contato entre a humanidade e a divindade. É religar, é estar unidos novamente. Então, nós precisamos falar desse Jesus Cristo que disse que tem jugo, mas é leve. Quando você para pensar nesse texto, você vê, será que há contradição nisso? O que Jesus quis dizer? A gente pode começar dizendo que uma igreja verdadeiramente inclusiva sabe que a salvação não é oriunda do rigor da religião. Meus irmãos, vejam bem. Quando Jesus veio ao mundo, ele combateu o pecado, combateu pra caramba o pecado, e ele combateu a religião, ele botou os dois em pé de igualdade. Sabe por quê? Porque quando um líder religioso coloca uma regra que ela é impossível de ser seguida, faz com que aquele cidadão esteja ligado ao líder religioso. Se você sair dessa igreja aqui, eu não sei o que vai acontecer. Aí fica aquelas ameaças, coisas que a gente vê nos televangelistas por aí. Não, venha aqui na igreja, porque aqui vai ter um movimento específico para que você seja curado por este movimento. Quando na verdade não apontam para aquele que é capaz de fato de curar, de salvar ou de fazer qualquer outra coisa, que é o nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Isso faz com que a humanidade fique amarrada a uma placa, a um movimento religioso, ou a algum padrão que precisa ser seguido, seja esse padrão sal, seja esse padrão rosa, ou água em cima da televisão, que eles se ferraram agora, que não dá mais para botar água em cima da televisão. Glória a Jesus. Um trabalho a menos para a gente. Mas essas regras tornam-se crendices. Daí você não pode mais sair de casa sem você levar o seu amuleto. O que é o amuleto? O amuleto é eu ter que ler tal texto bíblico e depois fazer uma oração revertendo aquilo que pode vir a acontecer de coisas ruins, para que a minha oração seja rebatida e os espíritos de demônios sejam desviados, para que os anjos peguem minha mensagem. Peraí. Eu conheci uma pessoa que disse bem assim para alguém muito próximo a mim: você sabia que se você tiver imagens na sua casa, Satanás usa os olhos das imagens para vigiar o seu ambiente? Essa pessoa veio falar comigo apavorada. E agora o que eu faço? Eu falei assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. A boa é que é mentira. A ruim é mentira, porque Satanás não precisa disso. Então ficou inventando crendices para que você fique preso a determinada religiosidade. E quanto mais difícil for para você seguir, mais fácil é para quem quer te prender. Jesus fala no verso 25 que os sábios e os cultos, eles não conseguiram perceber o capítulo 8 e o capítulo 9. E Jesus diz que o Pai escondeu isso deles. Os religiosos, com toda a sua sabedoria, com toda a sua capacidade de interpretação da Torá, dos escritos e dos profetas, eles não conseguiram entender Jesus. Mas pessoas que não tinham essa habilidade com o texto,
como os fariseus tinham, esses estavam com Jesus. Nem sempre pelo motivo certo. Como na multiplicação dos pães, depois Jesus passou por outro lado do rio, o que aconteceu? Eles foram atrás de Jesus. Jesus vira para eles: vocês estão atrás de mim por conta de pão. Se vocês estivessem atrás de mim porque eu sou o pão da vida, ele continua, vocês não teriam mais fome nem sede. Então, Jesus também corrigia esse povo, mas esse povo era um povo que não conseguia encontrar refrigério naquilo que eles pregavam, naquilo que eles seguiam, naquilo que eles viviam. Eles tinham uma religião, um estado, onde basicamente eles eram obrigados a viver conforme aquela regra. Mas Jesus fala que Deus escondeu ele, a verdade, desses sábios, e entregou essa verdade àqueles que não eram, os que ficavam sofrendo, aprisionados por uma fé que não os libertava, mas que colocava mais peso e rigor em suas vidas ordinárias, sua vida do dia a dia, porque aquela religião, ela se outorgava dona. Mesmo que a palavra de Deus, se você for pegar de Gênesis a Malaquias, você não vai encontrar isso. E era nisso que eles se baseavam para poder criar essa religião que Jesus enfrentou tantas vezes. Os pequeninos na fé seguiam Jesus, muitos deles humildes. E quando a gente fala humilde no sentido de poucas pessoas tinham acesso à leitura na época de Jesus. Poucas pessoas tinham acesso a qualquer coisa. Aliás, quando Paulo fala para Timóteo tomar vinho ao invés de água, é porque a água não era tratada. Tirava do poço e bebia. A disenteria era algo normal, comum. Então você está passando mal, evita a água. Olha o mundo. Vamos lá, gente, nós estamos há 2000 anos, tá? Não tinha água encanada, não tinha essa... Nós estamos aqui sem internet, olha que sacrifício que nós estamos vivendo. Está difícil para nós. Então olha só. Deus se apresentou àqueles que não puderam o conhecer pela religião de sua época. E aqui está um grande ponto para que nós pensemos. As pessoas que vêm na Igreja Batista de Araçás, elas têm frequentado um bom lugar. Aqui é gostoso e agradável. Eu particularmente gosto muito de estar aqui. Mas o nosso apontamento tem que ser óbvio, nós temos que apontar para aquele que é o Todo-Poderoso e o único que pode salvar. Nós temos que fazer desse ambiente um ambiente agradável. Mas nós temos que apontar para Cristo em todos os momentos. Essa é a nossa finalidade, não o nosso fim. Mas nós temos por finalidade apontar o Cristo ressurreto e dizer que um dia Ele voltará. Porque Deus quis assim. Assim como Ele quis nessa oração de Jesus. Você quis, Pai, o Senhor quis esconder destes sábios e apresentar para esse povo aqui. Outra coisa que a gente aprende é que uma igreja verdadeiramente inclusiva ensina que não há um caminho alternativo para a salvação. O verso 27 é isso, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quis revelar. É Pai e é Filho e Espírito Santo, depois que Jesus, ele morre, ressuscita e volta para a eternidade. Não tem um caminho alternativo, não tem uma mágica, não tem um macete, não tem uma forma diferente de você conseguir determinada bênção. Você não precisa fazer nada. O preço já foi pago. Quantas vezes, meus irmãos, nós escutamos isso? Ó, você tem que pagar o preço. Olha, você sabe por que as coisas deram errado hoje? Aposto que você não orou antes de sair de casa. Aí, ó. Não, as coisas dão errado. O livro de Jó, ele tem uma mensagem que não está escrita nele. Não pense que por você ser uma pessoa exemplar na sociedade e na sua fé, não pense que coisas ruins não acontecerão na sua vida. Jó, resumidaço aqui. Não é isso que é fé. Não é nisso que nós cremos. A nossa crença é: vinde, veja e seja salvo. E o que eu preciso fazer para ser salvo?
crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Fim. Não precisa de mais nada, porque o preço foi pago. Nós não teríamos condição de pagar aquele preço. Não dá para a gente pagar aquele preço. Eu dei esse exemplo esses dias para trás. Se eu pisar num hamster que tem dono, a pessoa vai ficar muito chateada. Mas se eu pisar no pescoço da mãe da pessoa, essa pessoa vai ficar muito mais chateada. Então, quanto maior a parte ofendida, maior é o resultado do meu crime. Assassinar uma pessoa e um genocídio são duas coisas diferentes. Um crime muito maior. A nossa afronta foi contra o maior de todos. Como pagar uma dívida desse tamanho? O Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, sabendo disso, enviou-se para morrer em nosso lugar, porque é Ele quem tem condição de pagar algo tão grande. Então não adianta, meu irmão, você não tem condição de pagar nada, e glórias a Deus, porque você não precisa. Uma igreja verdadeiramente inclusiva sabe que não tem outro caminho a não ser o caminho da cruz. Esse caminho já foi percorrido, a cruz já aconteceu, nossos pecados já foram lavados. Nós pertencemos agora àquele que tem condição de salvar, e salva porque ama, não porque é obrigado. Isso é maravilhoso. Para ter acesso ao Pai é necessário apenas o Filho, e para conhecer o Filho nós precisamos apenas do Pai. E quando eu digo apenas, eu não estou diminuindo a deidade, não estou diminuindo o nosso Deus. O que eu estou fazendo é falando que só tem um caminho, não tem nada a mais que precisa ser feito. Mas só vai conhecer Jesus quem Jesus foi revelado. E como é que as pessoas vão ouvir falar de Jesus? Nós vamos apresentar a mensagem do Evangelho, desse mesmo Evangelho que nos salvou. Essa mesma mensagem que apresentou a salvação para a gente, precisa ser distribuída. Deus poderia ter mandado anjo, Deus poderia ter nem morrido na cruz, podia ter até hoje. Mas Ele nos deu uma tarefa: aprove ao Senhor comunicarmos a mensagem da salvação aos outros. Por que não? Por que não? A palavra de Deus, ela ainda faz uma outra coisa. Como é que eu vou chegar para alguém e falar bem assim, ó, vinde? Se essa pessoa estiver numa cadeira de roda, ela consegue? Se essa pessoa tiver deficiência visual, ela consegue? Se essa pessoa tiver algum tipo de dificuldade de locomoção ou dificuldade intelectual, ou não ouve, chega aqui na Ibara, você consegue trazer? Você tem disposição de trazer? Você consegue ajudar alguém com algum tipo de dificuldade a estar aqui adorando ao Senhor? É algo que nós precisamos refletir, porque uma igreja verdadeiramente inclusiva é uma igreja que fala para todos. Eu sou analfabeto em Libras, e eu gosto de usar essa palavra, analfabeto, porque se eu não sei conversar no meu idioma com alguém que mora no meu país, isso me faz um analfabeto. Eu não sei, irresponsabilidade minha. É minha culpa. É minha culpa. Vocês compreendem que a mensagem do Evangelho precisa chegar? Ronaldo Lidório, que aliás está passando por um tratamento de câncer, ele diz que os surdos são um dos povos não alcançados no Brasil. Os surdos. Um pouco dessa culpa é minha. Um pouco dessa culpa é minha. E tem outros, né? São 7 grupos que ele cita, não vou citar todos. Mas é um grupo não alcançado. A gente precisa entender que essas pessoas estão... Jesus fez isso, né? Ele encontrou alguém cego de nascença, daí Pedro vem. Quem pecou, foi ele ou o pai dele?
Ai, você acha que as pessoas ficam doentes porque elas são pecadoras? Não leu o livro de Jó? Não, ele é assim para que o poder de Deus seja demonstrado aqui publicamente para vocês todos verem. Enxerga. Olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas são a imagem de Deus naquela condição. Nós precisamos ser uma igreja verdadeiramente inclusiva, uma igreja onde essas pessoas consigam chegar. Ah, mas eu não tenho como resolver o problema da locomoção nas ruas. Isso é uma verdade. Então nós temos que cobrar dos governantes para que eles consigam. E esse é o nosso papel também como igreja. Nós fazíamos isso em Roma, sob risco de morrer, criando orfanato, asilo. Isso tudo invenção do cristianismo. Pode procurar. Era tudo a gente que fazia. E agora a gente abandonou. Nós temos que ser uma igreja verdadeiramente inclusiva. Verdadeiramente inclusiva. Porque uma igreja verdadeiramente inclusiva ecoa o gracioso convite de Jesus. Olha isso, o verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde após mim quem? Quem quiser. O convite é gracioso. O que isso significa? É um convite aberto a quem quiser. Ah, pastor, mas você disse lá atrás que Jesus falou que é quem ele quiser revelar. Tudo bem, eu não sei quem é. Então, é um convite que a gente faz a todos. Porque a gente quer incluir todos nesse convite. A gente quer que todas as pessoas escutem este convite. Porque esse convite é um convite aos cansados, aqueles que não aguentam mais nenhum dia, que não aguentam dar mais nenhum passo. E também é um convite aos sobrecarregados, aqueles que não aguentam nem mais 1 grama de peso em suas costas. Você não pode querer que essas pessoas cheguem na nossa comunidade de fé e o que eles ganham? Mais fardo, mais peso, mais cansaço, mais dificuldade, mais impossibilidade de se alcançar Deus. Não, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos ajudar no caminho, ser suporte ao cansado e tirar o fardo daquele que não aguenta mais 1 grama de peso, tirar 1 quilo que seja. Quanto que você pode carregar? Eu não sei. O que você pode carregar? Não sei também. Mas Jesus vai nos usar para abençoar pessoas. Sabia? Você pode ser a resposta de oração de alguém. Bendito seja Deus, que pode te usar como resposta de oração. Olha, Deus, eu orei para que isso acontecesse. Deus te usou, meu irmão, na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. Gente, ser usado por Deus. Assim, olha só, a gente ainda fica com crédito. Já pensou? Eu vou lembrar de você pro resto da sua vida, mas foi Deus que fez através da sua vida, mas Ele vai lembrar de você. Deus é tão maravilhoso, gente. Deus é muito legal com a gente. Jesus faz aqui uma promessa de paz, paz para a alma, de todos aqueles que entregam a sua vida a Ele. É uma promessa de paz para a alma. Caminhando, meus irmãos, a gente precisa entender que uma igreja verdadeiramente inclusiva sabe que Cristo não nos chama para deixarmos o jugo. Ele promete levar conosco. Ele promete que vai levar conosco. Venham a mim e vocês não terão jugo. Não. O texto é assim. Virou aqui. O texto é assim, ó. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Ao invés de termos o nosso jugo, nós estaremos com o jugo de Cristo. Jugo, irmão, você não é obrigado a saber, mas eu estou aqui para explicar. Na junta de boi tem aquele toco, né?
que fica assim no boi. Geralmente o boi vai em dupla. O boi que vai à frente não pode ser um boi novo, que nunca fez aquilo, porque depende dele para guiar, geralmente um arado. O arado é aquele que vai cavando a terra, para depois ser plantado o que for. O jugo é aquele toco que fica nos lombos dos bois. Isso é jugo. Jugo, não é julgo, é jugo. J-U-G-O. Jesus fala, tem jugo, mas comigo à frente é leve. Quem está puxando? Jesus. Onde nós estamos? Atrás. Nós estamos também com aquele jugo, mas quem puxa e direciona é o nosso Senhor Todo-Poderoso, Deus Jesus Cristo de Nazaré. E você reparou, o texto ele tem uma coisa fantástica, porque ele diz que o jugo são ensinamentos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Discipulado. Nós estamos no jugo de Jesus, e assim como Paulo, me segue que eu estou indo para o caminho certo. E as pessoas vão colocando esse jugo de Cristo atrás, e cada vez mais leve. Mas o último vai ficar levinho? Eu não estou nem aí. O lugar que a gente vai chegar que é legal, não é o caminho. O caminho é um caminho que teremos aflição. Jesus pede para a gente ter bom ânimo nesse caminho, porque o final dessa história é muito boa. E isso é discipulado, é alguém seguindo alguém que está seguindo Jesus, fazendo discípulos como de Cristo. Mas a gente tem que ter cuidado com os extremos, meus irmãos. E aqui que está o grande problema, é que quando a gente olha, por exemplo, o início dessa mensagem, e a gente vê que a religião era terrível, os religiosos eram maus, a religião atrapalhava, a gente acha que a religião é a coisa errada, e que nós temos que fazer exatamente o contrário do que foi feito. Mas aí Paulo vem em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 a 5, e fala: Timóteo, meu filho, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Então nós temos um problema. Nós temos aquela religião, que é uma religião totalmente falsa, que é uma religião que diz que você não pode seguir a Deus sem mim, ou sem meu vale de sal, ou sem uma rosa de determinada cor. Mas também tem aquela religião que fala, você pode vir a Deus de qualquer maneira. Aliás, não mude, continue sua vida de pecado. Deus te entende e te ama. São dois extremos que são tão perniciosos quanto uma igreja que diz que você não pode fazer nada, e uma igreja que diz que você é livre para fazer tudo. São dois erros iguais. Jesus não nos convida para continuarmos servindo às nossas paixões. Jesus nos libertou delas. Jesus nos retirou. Nós éramos escravos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos ali, e Jesus nos salvou. Não há um evangelho, como foi dito aqui, onde o pecador, por seu mérito, consiga se salvar. Não, ele continua pecador, dependente da misericórdia do Senhor. Uma igreja verdadeiramente inclusiva, convida a todos, recebe todos, dá conforto a todos, e também é clara com todos. Nossa mensagem é: seja bem-vindo ao corpo de Cristo, arrependa-se dos seus maus caminhos, e não peques mais. Uma igreja assim, descansa no Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar porque esse nosso Deus é maravilhoso. E Ele se entregou para nos salvar. Nós éramos tão pecadores quanto qualquer outro, mas o Senhor nos incluiu em seu corpo.
cabe mais gente. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos orientado a seguir o Teu santo caminho. Obrigado, Pai, porque essas portas estão sempre abertas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela cruz, Senhor. Obrigado por Teu sangue. Muito obrigado por Sua dor. Muito obrigado pelo Teu choro, Pai. Muito obrigado por Tua humilhação, que mesmo sendo Deus, não outorgou para si ser Deus, mas em forma de homem veio à terra para morrer morte de cruz. Obrigado por ter ressuscitado, Pai. Obrigado por prometer que vai voltar. Obrigado, Espírito de Deus, por se fazer presente em nossas vidas. Muito obrigado por ter nos convencido de pecado, de justiça e de juízo. Obrigado que o Senhor nos dá força para caminhar. Obrigado porque nós podemos levar essa mensagem por mais uma milha, por mais 1 quilômetro ou por mais alguns metros. Que nós possamos ser eco da mensagem do Senhor. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque o Senhor lhes dará descanso, porque Ele tem um jugo suave e um fardo leve. Pai, que a gente possa ter convicção e fazer esse convite, confiando na transformação do Seu Espírito, e que a graça soberana de Jesus e o amor do Pai, as doces, sublimes, agradáveis e convincentes consolações do Espírito de Deus estejam conosco e com todas as igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor, não só hoje, mas até a vinda de Cristo. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que exultam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Vamos cantar de novo, minha casa. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Se você acredite, cante. Nela estarão reunidos adoradores que exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Cante isso pra Deus. Minha casa será reconhecida. E acredite no que você canta, como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Cante com o seu coração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
Peça a Deus isso. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti.